relação ao resultado. Queria saber qual o seu sentimento saindo daqui da partida. Meu time, o resultado meu é de tristeza por conta da derrota, igual ao dos jogadores. E tem assim uma confiança de que o time está num caminho que a gente tem que seguir, trabalhando e melhorando a equipe para os resultados virem. Hoje a gente jogou com um time, e é isso que é bom. Jogamos com um time com jogadores muito diferentes. Se a gente pegar, se fosse comparar o time que ganhou a Libertadores, que foi aí 5 meses atrás, com o time que jogou hoje, a gente tinha 2 ou 3 jogadores. O Martinelli saiu, acho que tinha 7 jogadores diferentes jogando. E jogando bem. Mostra que os jogadores estão entrando numa outra condição. O Antônio Carlos, que estava super questionado, fez um grande jogo hoje. Já tinha jogado bem contra o Sampaio Corrêa. Alexandre jogou muito bem. O Lima foi muito bem no jogo. O Cauã Elias também fez uma estreia como titular no Campeonato Brasileiro também muito bem. Então, assim, teve muita coisa boa no jogo também. Então, a gente, do fundo, tem que olhar para as coisas boas, procurar otimizá-las e sempre corrigir aquilo que a gente errou no jogo. Não foi porque perdeu, porque os erros eles estariam ali com a derrota ou com a vitória ou com o empate. Mas é procurar melhorar em todas as frentes para a gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro quanto antes. A última aqui, Diniz. Boa noite, Fernando. Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa. Como você mesmo disse, a entrada do John Kennedy fez bem para o Fluminense no segundo tempo, mas para mim o grande destaque da partida foi o Cauã Elias, garoto da base do Flu. O que você tem a dizer sobre a partida dele em específico, criando muitas oportunidades, fazendo ali o pivô? É um jogador, é mais um jovem criado lá em Xerém, que vem evoluindo nos treinamentos. Não foi uma surpresa para mim a atuação dele. Ele saiu jogando porque eu tinha muita confiança em colocá-lo. E eu acho que é o começo. Esse é mais um jovem que eu acredito que tem um futuro brilhante pela frente. Que também, tipo de erro que ele também não erra. Coisa assim de fácil correção. Então a gente está melhorando. A temporada ela está ainda irregular, consistente, a gente variando jogos que a gente joga bem, outros que a gente não tem conseguido jogar bem. Jogos que a gente sabe jogar o jogo, como foi lá contra o Colo-Colo. Hoje aqui também no Morumbi a gente soube jogar o jogo, porque era um jogo que tinha uma pressão também alta, a gente soube sair jogando algumas vezes, alongamos outras bolas. E o time, eu acho que ele, ao meu ver, assim, em termos de desempenho das últimas rodadas para cá, depois do jogo, acho que do Corinthians, a gente tem sabido jogar os jogos e o desempenho, embora contra o Colo-Colo, que eu falei na entrevista, a gente não tenha jogado bem tecnicamente, a gente foi muito consistente, muito sólido na parte defensiva. Então, o cenário que eu vejo de 2 semanas para cá, desde o jogo do Corinthians, é de evolução. Mas eu não saberia te responder de uma maneira linear por que o time não tem mantido os resultados de vitória. Todos esses resultados a gente deixou escapar, todos eles a gente poderia ter vencido. Todos, sem exceção. A gente não conseguiu vencer. Mas eu acho que a gente melhorando aquilo que a gente tem feito nos treinamentos, nos jogos, as vitórias elas vão voltar a aparecer. E quando voltar a aparecer, acredito que vão voltar de uma maneira mais consistente. Diniz, boa noite. Vitor La Regina, do Sport TV. Diniz, queria te ouvir sobre o episódio que aconteceu no final do primeiro tempo entre você e o Luciano. Agora, após o jogo, o Luciano deu uma entrevista falando que você reclamou que ele estava cobrando lateral, não respeitando o fair play, mas que você chegou xingando. E o Luciano pediu para você parar de xingar e ele falou que um técnico não deveria xingar os jogadores dentro de campo. Queria ouvir o que aconteceu, a sua versão da história e também sobre a decisão do Daronco de dar o cartão vermelho para você e o amarelo para o Luciano. Então, não vou ficar comentando o que o Luciano falou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, o jogador xinga, outro xinga, é todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, a primeira coisa, que o meio do futebol, o meio onde palavrão é uma linguagem comum. Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então, se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. Que foi o que ele falou, você não pode falar palavrão. Eu vi você falando palavrão e te expulsei.
Então não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado. Todo mundo. Porque não é, e também não estou julgando que não tem expulsado do São Paulo falou palavrão, porque não se expulsa porque fala palavrão. Ninguém agrediu ninguém. Esse tipo de ofensa verbal, o cara vai lá e põe para sempre. Minha vida e desde quando eu jogava, a primeira vez que eu vejo um cara expulsar alguém, porque a argumentação é de que falou palavrão. Então não é critério. Critério para expulsão. Como assim critério? Tem para apitar, para dar falta? Tem critério. Lá o pênalti é uma coisa que não precisa de VAR. O cara chega dando carga, ele tá perto do lance. Então, assim, eu não. Esse tipo de coisa, assim, se for cobrar para frente, assim, de alguém falar palavrão, você vai ver que não vai expulsar, porque não é para expulsar, porque não se expulsa porque fala palavrão. O máximo que acontece, até talvez até pela insistência da discussão, não por causa do palavrão. Estou discutindo ali da amarela, ele pegou do amarelo. Sinceramente, eu não entendi a expulsão. Entendi. Tem que acatar, que ele é o árbitro, mas não tem critério. Para mim é a primeira vez. Inédito. E é isso. Em relação ao episódio, também é uma coisa que aconteceu no campo. E eu achei que era uma coisa de fato que não se deveria fazer. Claramente, o Manuel sentiu a coxa, pôs a bola para fora e caiu no chão. E aí aquela coisa que era legal, que está na regra, mas era uma coisa meio totalmente não legítima de pegar e cobrar o lateral na condição que ele ia cobrar. Então, assim, aí começou a discussão por conta disso e isso. Diniz, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Queria até puxar um pouquinho da tua primeira resposta, quando você fala de questão defensiva. Jogos de Libertadores têm alguns componentes que são diferentes de jogos de Campeonato Brasileiro, mesmo em fase de grupos. Chama atenção um pouquinho essa média de gols que o Fluminense está levando no Brasileirão. Está com uma média de 2 até agora, quase todos os jogos foram 2 gols sofridos. Hoje foram 2 gols em falhas diferentes, né? Uma do Fábio e na cobrança de escanteio, uma cobrança que passa por muita gente a bola, até chegar no segundo pau para o zagueiro poder fazer o gol. São gols que, obviamente, preocupam por estarem acontecendo, mas não tanto porque você, como disse na primeira resposta, você vê uma certa evolução no sistema defensivo. Acredita que há um caminho para melhorar essa situação? O time tá melhorando. Assim, o escanteio. Eu falo que a origem do escanteio foi um erro de saída nosso também. Era uma coisa fácil assim. Se não dá para jogar, a gente tinha orientação para alongamos um monte de bola. Um monte. Então não tinha necessidade de sair jogando, se não dá, não dá. Né? Então aí teve a origem do gol de escanteio. O gol de escanteio em si, se fosse a gente tivesse tomado um gol, porque foi uma bola aérea, então o time de São Paulo é um time muito forte na bola aérea. Muito forte. Tem bons batedores, tem jogadores altos, a gente soube se defender bem. Aí ela errou a batida, porque o cara não quis bater ali. Ela passou baixa no primeiro pau, passou depois no meio da área e foi cair no pé do Arboleda, que também era para estar marcado individualmente. Então foi uma série de... Os gols que a gente tem tomado são gols assim diferentes. Então a gente tomou o gol porque falhou bola aérea. É uma coisa para corrigir, corrigimos. Bola aérea. Aí, e os erros de saída, que é uma coisa sempre um ponto forte dos nossos times. A gente hoje errou. Teve 2 origens, porque eu repito, o segundo gol começou com uma origem de uma bola nossa. Se era uma bola que não dava para jogar, para você botar a bola para frente é sempre fácil. E tinha orientação. E nós fizemos isso muitas vezes. Repito, inclusive o primeiro gol foi por conta de uma bola longa. E uma outra coisa, assim, o São Paulo, o jogo a gente podia ter vencido, podia ter empatado, podia ter perdido. Talvez o jogo foi um jogo equilibrado. A gente teve, no momento que a gente tomou o gol, a gente estava muito mais perto de fazer do que de tomar. Estava mais à vontade no jogo, o João Kennedy tinha entrado bem. Infelizmente, a gente acabou sofrendo uma derrota hoje, eu acho que a gente não mereceu. Então, portanto, galera, essa foi a coletiva do Diniz, falou sobre a situação com o Luciano. Peço humildemente a você que deixe o like, é muito importante, dê aquela moral, dê aquela força para o react do futebol. Nossa meta é bater 40 mil e eu conto muito com todos vocês que estão nos acompanhando, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Uma boa noite a todos, valeu, tamo junto e é nóis. Fui!